Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula, vamos ler uma reportagem e refletir acerca dos significados apresentados no texto. Qual carreira você gostaria de seguir? Essa é uma pergunta importante e eu quero que você reflita a respeito desse assunto ao longo dessa aula, tá? Jovens que não estudam nem trabalham, escolha ou falta de opções? Novo estudo ouve brasileiros fora da escola e do mercado de trabalho e conclui que eles estão presos em barreiras relacionadas à pobreza e ao gênero. No Brasil, 11 milhões de jovens, quase um quarto da população, entre 15 e 29 anos, não estudam nem trabalham. Em um país cuja força de trabalho está ficando mais velha e começará a diminuir em 2035, um diálogo como esse soa preocupante. Para jogar luz sobre os jovens que não estudam nem trabalham, pesquisadores do Banco Mundial fizeram 77 entrevistas qualitativas, como a acima, com os jovens pernambucanos, de 18 a 25 anos, moradores tanto de zonas urbanas quanto das rurais. O resultado é o estudo, se já é difícil, imagina para mim, lançado nesta semana no Rio de Janeiro. Segundo a autora Miriam Miller, é preciso desconstruir o termo nem-nem, que não reflete as muitas diferenças entre esses jovens e joga sobre eles um enorme estigma. A culpa não é dos jovens. O estudo mostra que algumas condições relacionadas à pobreza e ao gênero produzem um conjunto de barreiras difíceis de superar. Essas limitações prejudicam sobretudo as mulheres, que se veem afetadas na capacidade de imaginar seus futuros, preservar e ter resiliência, avalia a cientista social alemã. O fenômeno dos jovens fora da escola e do mercado de trabalho não é exclusividade brasileira. O documento lembra que ele persiste na América Latina e no Caribe, com consequências desafiadoras. Trabalhos anteriores feitos na região sugerem, por exemplo, que o problema pode ameaçar a produtividade e o crescimento econômico a longo prazo. Além disso, com 66% dos nenéns latino-americanos e caribenhos são mulheres, o tema também pode contribuir para uma transmissão intergeracional da desigualdade de gênero. Discriminação e falta de apoio. Os jovens brasileiros considerados nenéns ou desengajados têm diversas razões para estarem assim. A primeira delas é o que as autoras chamam de barreiras à motivação interna, ou seja, falta de aspiração ou predisposição para voltar aos estudos ou ao trabalho. Nesse perfil, encontram-se principalmente mulheres casadas e com filhos pequenos, vivendo sobre normas sociais que reforçam seu papel de cuidadoras e restringem suas oportunidades econômicas. No segundo grupo, estão aqueles que expressam motivação para voltar a trabalhar ou estudar, mas não tomaram uma providência, porque lhes faltam as ferramentas necessárias para realizar essa aspiração. Embora muitos dos entrevistados tenham se inscrito no Enem ou enviado currículos, não deram continuidade a esses esforços. Como esses jovens não tiveram contato com pessoas cujas carreiras fossem interessantes, não conseguiram encarar suas aspirações como algo realista, nem receberam informações sobre como realizá-las. A escola tampouco os apoiou, informa o documento. Por último, o estudo conta com a história de jovens que, embora tenham se esforçado para estudar ou trabalhar, desistiram por causa de barreiras externas. Entre elas, os desafios de conciliar emprego e sala de aula, poucos recursos financeiros ou qualificação, falta de transporte público, seguro para se locomover entre uma atividade e outra, e a crise econômica do país. As que já são mães ainda relataram a discriminação que sofrem por parte de potenciais empregadores. Muito além dos cursos técnicos. Depois de ouvir esses jovens, suas frustrações e necessidades, as pesquisadoras fizeram uma série de recomendações de políticas públicas para fortalecer a capacidade dos jovens de aspirarem a objetivos, criar e levar adiante seus projetos de vida. Segundo as autoras,
provavelmente é insuficiente aumentar a oferta de recursos técnicos com o objetivo de viabilizar a participação dos jovens no mercado de trabalho. Se isso não estiver associado a intervenções que facilitem o acesso a informações sobre oportunidade e como elas podem concretamente mudar vidas, incutam um sentimento de pertencimento e preparação entre os jovens que sentem que as oportunidades disponíveis não são para eles. Ofereçam programas de apoio ou de mentoria para ajudar esses jovens a lidar com as dificuldades associadas ao cumprimento de objetivos. A promoção das aspirações relacionadas a trabalho e educação, principalmente entre as mulheres, é uma importante porta de entrada para programas e políticas públicas, acrescenta o relatório. Muitas mulheres entrevistadas não conseguem imaginar uma vida em que seu papel não seja somente o de uma cuidadora. Finalmente, o documento propõe intervenções específicas para as áreas rurais, onde a divisão do trabalho ainda se baseia muito no gênero. No campo, ainda é preciso conscientizar sobre as possibilidades de trabalho, além da agricultura, e conectar os jovens a oportunidades, garantindo mobilidade a preços acessíveis entre zona rural e os centros urbanos. Tudo isso pode fazer a diferença entre os futuros integrantes da força de trabalho do país, donos de um potencial que o país não pode mais desperdiçar. Vamos refletir sobre a criação de recursos técnicos e profissionalizantes. Muitas pessoas acreditam que criar novos cursos profissionalizantes pode resolver problemas de desemprego em nosso país. Releia o segundo trecho. Segundo as autoras, provavelmente é insuficiente aumentar a oferta de cursos técnicos. Então, algumas pessoas dizem que os cursos técnicos podem fazer com que melhore a força de trabalho. Segundo as autoras, não. A participação dos jovens no mercado de trabalho não vai melhorar só com o aumento de curso técnico, mas precisa ter a facilitação do acesso a oportunidades, coisas que incutem sentimento de pertencimento e preparação entre os jovens. De acordo com o texto, por que a criação de novas vagas em cursos profissionalizantes é insuficiente para sanar o problema do desemprego entre os jovens? Porque só criar vaga não é o suficiente. Escreve no teu caderno e eu já volto.
E aí, o que você respondeu? Vamos ver? Porque os jovens precisam, além de frequentar os cursos, auxílio para continuar e incentivo nas suas carreiras. Porque às vezes o jovem nem sabe que tem o curso, não é incentivado a ir, às vezes não tem meio de transporte para ir. Então sim, tem que ter incentivo, senão não adianta só colocar as vagas, tá? A promoção das aspirações relacionadas ao trabalho e educação, principalmente entre as mulheres, é uma importante porta de entrada para programas e políticas públicas, acrescenta o relatório. Muitas das mulheres entrevistadas não conseguem imaginar uma vida sem que o seu papel não seja somente o de cuidadora. Por que essas ações são importantes para as mulheres? Letra A, porque muitas mulheres não conseguem se ver em papéis que não o de cuidadora. Letra B, porque não há emprego para mulheres, porque mulheres precisam ficar em casa ou porque só existem empregos de cuidadoras para mulheres. Ali o que ele está dizendo é que muitas mulheres às vezes param de estudar, ficam sem trabalhar, porque a vida inteira ela só aprendeu que o trabalho dela é ser cuidadora. É cuidar de criança, é cuidar da casa, e ela não imagina que ela pode ter uma vida diferente. Então, letra A, porque muitas mulheres não conseguem se ver em papéis que não o de cuidadora. Jovens que não estudam nem trabalham, escolha ou falta de opções. Novo estudo ouve brasileiros fora da escola e do mercado de trabalho e conclui que eles estão presos em barreiras relacionadas à pobreza e ao gênero. Como o jornalista elaborou o título da reportagem? No que consistem as ideias apresentadas no título? Aqui, ele optou por trazer uma pergunta que se constitui na questão controversa da reportagem. Ou seja, ele apresenta uma questão controversa e já traz isso logo no título, que é para chamar a atenção do leitor. Atividade de número 2. No que consistem as informações apresentadas no subtítulo? Já que o título está lá como uma questão controversa, o que é o subtítulo? Escreva lá no teu caderno e eu já volto.
E aí, o que você escreveu lá no teu caderno? Então, antes a gente tinha visto que lá no título ele mostrava uma questão controversa, que é o nem, geração que nem trabalha nem estuda. E aí no subtítulo ele apresentou uma outra coisa. O que foi? Vamos dar uma olhadinha ali? Então, lá no primeiro diz, jovens que não estudam nem trabalham, escolha ou falta de opções. Aí ele dá uma pergunta, né? Que é a questão controversa. Agora ele vai fazer uma espécie de resumo do que vai ter no texto. Então ele diz, novo estudo houve brasileiros fora da escola e do mercado de trabalho e conclui que eles estão presos em barreiras relacionadas à pobreza e ao gênero. Então aqui ele apresenta a conclusão do texto. Então lá no título ele chama a atenção por meio de uma pergunta e no subtítulo ele apresenta a conclusão que o texto vai trazer. Então qual que é a conclusão que o texto traz? De que o jovem que não estuda e nem trabalha, na verdade, ele faz isso por falta de oportunidades. Então ele diz ali, conclui que existem barreiras relacionadas à pobreza. Então quanto mais pobre é o jovem, mais fácil fica dele abandonar a escola e dele não conseguir emprego. Porque abandonou a escola, não vai ter mão de obra qualificada e aí ele vai acabar ficando fora do mercado de trabalho. E isso, de acordo com o texto, acontece muito mais com as mulheres, porque as mulheres são criadas, principalmente nas camadas mais pobres, são criadas para cuidar do lar e não conseguem sair desse papel de cuidadoras. Então elas acabam enfrentando uma barreira maior, porque o sonho da vida delas é casar e ter filhos, é cuidar de uma casa, e aí elas não almejam uma carreira, não almejam estudar, acabam abandonando a escola. O texto também diz que é insuficiente que você traga mais cursos técnicos. Vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Então, consistem na apresentação do estudo e da tese defendida. Porque a pergunta era, o que tem no subtítulo? O título ele chama atenção, apresentando uma questão controversa, e o subtítulo é a apresentação do estudo e a tese que foi defendida nesse estudo. Vamos reler então. Segundo as autoras, provavelmente é insuficiente aumentar a oferta. O que a palavra provavelmente significa? Algo que é provável, que não é certo, que não é certamente. Um texto como uma reportagem, em que ele vai trazer, além de fatos, algumas opiniões, é normal utilizar palavras como provavelmente. Por quê? Fazendo isso, o autor do texto se distancia, ele não se obriga a estar trazendo uma informação certa, porque a informação que ele traz é quase certa. Então, ele não se compromete com aquilo, ele diz que é provável, né? É insuficiente para aumentar ofertas de recursos. Quando ele diz que é insuficiente, ele está dizendo que os cursos técnicos não ajudam em nada? Ou que só os cursos técnicos não... porque além do curso técnico tem que ter mais alguma coisa. A palavra insuficiente diz que só aquilo não serve, que tem que ter aquilo e mais alguma coisa. Então, prestem atenção no uso da palavra provavelmente e insuficiente, porque elas trazem aí para o texto grande significação. Então aqui, insuficiente aumentar a oferta de cursos técnicos com o objetivo de viabilizar a participação dos jovens no mercado de trabalho. Ele diz, tem que ter mais do que isso, tem que ter incentivo, tem que já na escola incentivar esses jovens a fazer esses cursos técnicos, incentivar os jovens a procurar um estágio, a adentrar o mercado de trabalho. Isso porque o jovem, se ele vai deixar para trabalhar lá quando ele está terminando a escola, é bem provável que ele não consiga um emprego. Então, ele conseguir emprego como menor aprendiz, como estágio, fica mais fácil, ele já tem aí um certo apoio, um certo incentivo. Então, o meu recadinho para você, que está aí no 9º ano, entrando no ensino médio, procure saber, se informar de como que funciona na sua cidade a contratação de jovens aprendizes, de menores aprendizes. Converse com a sua família sobre isso. Existem órgãos que podem te ajudar a conseguir aí um trabalho nessa área. E trabalhar nesse período, gente, nesse período da sua vida, não vai ser um trabalho maçante, não vai ser aquele trabalho exaustivo, ele vai trazer aí oportunidades para você. Vai ser um trabalho que vai te
dá oportunidades para seguir em frente. Então, que sentidos a palavra provavelmente traz para o texto? Indica certeza em relação a uma afirmação? Não. Indica uma informação incerta, que pode ser, não dá certeza daquilo, tá? Então, na aula de hoje, nós refletimos sobre os temas apontados na reportagem e a importância do incentivo para os jovens seguirem investindo em suas carreiras. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!